Olá, vamos iniciar esse segundo exercício utilizando o mesmo arquivo que foi finalizado no exercício em que a duração era fixa por contrato. Então, nós temos aqui uma cópia do nosso arquivo anterior, onde foram agregadas as atividades similares à do primeiro projeto. Então, você tem a família de alvenarias, a ordem de início e a alvenaria propriamente dita. Nesse arquivo, nós já temos aquela mesma calendário de 8 horas por dia, 20 dias por mês úteis. O que nós vamos então aqui fazer é preparar para receber as informações aonde duração não é mais fixa. Então, reparem, nós estamos nesse processo novo, vamos precisar ajustar primeiro o marco que é 0 e agora não temos o porquê digitar a duração e sim vamos digitar o total de horas do trabalho. Feito isso, eu vou fazer a divisão então da tela em 2, não tenho por que digitar a duração e vou me preparar para fazer a alocação dessa equipe. Estou então fazendo a divisão, vou agora na linha da atividade que eu vou fazer o planejamento, reparem, vou conferir o que é fixo e o que não é e vou já digitar os dois recursos. Então, começo com a digitação, agora vou conferir, primeiro, não é mais duração fixa, vou ter que trocar, e então veja, estou substituindo por unidades fixas, porque é a quantidade de pessoas. Como eu quero que fique também congelado o total de horas, eu vou clicar na opção controlada pelo empenho. Não vou digitar a duração e agora vou informar as quantidades que eu tenho na minha equipe, que são 3 pessoas de cada categoria profissional, ok? Então, garantir ali que está unidade fixa, controlada pelo empenho, e vou digitar os 3 e 3. Posso fazer usando a lista. Eu prefiro digitar o número direto porque é mais rápido. Então, feito isso, o Project não dá entrada nesses dados só por essa digitação. Para que ele aceite essa informação, você tem que clicar no botão OK aqui à direita. Ou, eventualmente, digitar num campo da linha ali acima. Ou eu vou optar por utilizar o clique no botão OK. Reparem que assim que eu clico, ele calcula o total de horas de cada um dos trabalhadores. E ela está exatamente dentro daquele nosso cálculo da ficha de composição de custo. Só observe que agora, como nós definimos a equipe, ele calculou para nós 48 dias, que é o prazo que eu vou precisar para esse trabalho. Bem, antes de prosseguir, só queria observar com você que depois que a gente clica no OK, o botão deixa de ter o nome OK, passa a ser anterior ou próximo, porque o MS Project faz com que você use esses botões para ir caminhando no cronograma. Então, aqui não é o caso. Bem, observe que nós estamos evidenciando conflito no uso de recursos. Está vendo que apareceu o homenzinho vermelho ali novamente? Bem, isso é porque nós, na verdade, estamos com as duas obras ou as duas soluções acontecendo simultaneamente. E aí é claro que eu teria que ter equipe para fazer as obras nas duas condições. Eu vou então resolver isso e mostrar a você como ele rapidamente ajusta, simplesmente fazendo então com que um tipo de execução siga depois da anterior. Então eu liguei como a solução como predecessora da segunda solução. Repare que já assumiu aquele indicação de conflito. Nós vamos finalizar esse exercício mostrando a visualização do gráfico
de recursos juntos com a visualização do Gantt. No Project 2016, você gera um modo de exibição específico que compõe os dois. Aqui eu já fiz essa criação desse gráfico que eu chamei de Gantt e gráfico de recursos. Ao clicar nessa posição, o que eu tenho? Eu recebo na parte superior o nosso Gantt e aqui embaixo vai aparecer os recursos. Ele exige que você esteja na linha aonde alguns desses recursos estão disponíveis. Eu vou abrir aqui um pouquinho mais, só para a gente ter um processo maior de visualização. Escolhi aqui os dias da semana para poder ver um a um. Então, observem que eu termino, eu faço primeiro nesse nosso gráfico aquele exercício anterior. Se eu for nessa linha, eu consigo perceber, então, que eu teria que ter, então, um histograma com 3,6 pessoas, que foi o que nós calculamos. E ele está mostrando aqui embaixo, ó, nas unidades. E aí, quando eu inicio a outra solução, em que eu determino o tamanho da equipe para 3, eu tenho, então, esse histograma. Quando você precisa, numa licitação ou mostrar para o teu cliente o teu planejamento de recursos, é esse gráfico de Gantt aqui embaixo que você vai mostrar. E eu consigo fazer um modo de exibição em que só ele aparece, ok? Bem, feito então isso, nós estamos com o nosso exercício concluído.